Boa tarde, família Uni. Tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem, tranquilo, tranquila, para a gente poder continuar o nosso trabalho. E lembrando a todos vocês, da nossa família, que eu estou trabalhando aquela frente 1, lembra dela? Eu estou trabalhando a frente 1 com vocês a pedido do Andrezão, lembra disso que nós combinamos no vídeo anterior. Então eu estou trabalhando com vocês a frente 1, a nossa aula é a 25 e a 29, tudo bem, gente? Lembrando que nós já trabalhamos a teoria de lançamento oblíquo e a gente estava resolvendo os exercícios. Já resolvi o exercício 1 e 2 com vocês e a partir de agora eu quero continuar a resolução dos exercícios. Para começar, gente, eu lembro vocês do seguinte, do exercício 3 para frente, eles começam a ficar mais interessantes, tá? Ou seja, vai começar a aparecer um pouquinho mais complicado, né? Alguns detalhes vão começar a aparecer nesse vídeo. Então, por gentileza, preste atenção, pois os exercícios são bem legais, ok? Então vamos lá, acompanhe comigo. Uma esfera é arremessada horizontalmente do alto de uma casa, com uma velocidade de 6 metros por segundo. Lembrando que esse lançamento é horizontal, tudo bem? E o exercício também me fala, sabendo que o alcance do lançamento é igual a 4,8 metros. Ele pede para a gente, determine a altura da casa, na letra B, o valor da velocidade da esfera imediatamente antes de atingir o solo. E na letra C ele me pede o ângulo que o vetor velocidade vai formar com a minha vertical 0,2 segundos antes dessa esfera atingir o solo. Gente, para começar então, eu vou separar simplesmente os pedaços, E olha só, na letra A ele quer a altura da casa, mas lembrando que em um lançamento oblíquo, o tempo de subida é o mesmo tempo de queda. E ele me disse que o alcance horizontal foi de 4,8 metros e a bola partiu na horizontal com 6 metros por segundo. Lembra que no lançamento oblíquo, a velocidade horizontal permanece sempre constante, não é? A única velocidade que vai se alterar é na orientação na vertical no eixo X, não é? Então, olha só, eu posso começar a pensar o seguinte, se eu for pensar apenas na orientação em X, onde o movimento é uniforme, eu posso dizer que a velocidade é ΔS sobre ΔT. A velocidade de lançamento horizontal foram 6 metros por segundo, atingindo uma distância de 4,8 metros em relação à minha horizontal. Então eu posso dizer que esse tempo que a esfera demorou para percorrer a distância horizontal, e lembrando que o tempo que ela demora para percorrer a distância horizontal é o tempo de queda dessa esfera, Então eu posso dizer que a esfera levou 0,8 segundos para atingir o solo, tudo bem? E esse tempo foi o mesmo tempo de queda. Por isso que agora em y, apenas na vertical, eu posso aplicar a equação do movimento, tá vendo? Para a posição. E agora, gente, olha só, acompanha comigo. O ΔS é a minha altura. A velocidade inicial ela é zero, lembrando que ele foi lançado horizontalmente. Então, no exato momento do lançamento, a velocidade em y é igual a zero. A aceleração eu coloquei a própria gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, e substituí o tempo de queda. Fazendo a minha matemática, cortando 10 com o 2 eu encontro 5. E agora eu só vou representar o 0,8 em notação científica, para demonstrar o resultado. 8 ao quadrado, 64. 10 a menos 1 ao quadrado, 10 a menos 2. Então, se a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar uma altura de 3,2 metros. Lembrando que na letra A, o tempo que a esfera leva para percorrer essa distância de 4,8 metros na horizontal é o mesmo tempo que ela percorre a altura em queda livre. Tudo bem? Letra B. Ele quer o módulo da velocidade da esfera imediatamente antes de atingir o solo. Então, olha só. O que eu vou pensar? A minha esfera está aqui e no exato momento do impacto, essa esfera vai ter uma velocidade em x
que é sempre constante, igual a 6 metros por segundo, e ela também vai ter um valor de velocidade em y, a qual eu não sei ainda o valor dela. Tudo bem? E aí, como o exercício me perguntou a velocidade imediatamente antes de atingir o solo, é o valor desta velocidade resultante. Então eu sei que este valor vale 6 metros por segundo, e se eu encontrar este valor, eu sei a minha resultante. E para eu encontrar esse valor, eu aplico V igual a V0 AT em Y. Pois olha que bacana. A velocidade no final em queda vai ser a velocidade no início do movimento mais a minha aceleração da gravidade vezes o meu tempo de queda. Então eu posso afirmar que em relação à minha vertical, essa esfera colide com o solo com 8 metros por segundo. E lembrando também, né, gente, que a minha velocidade resultante vai ser aplicando o teorema de Pitágoras, né, perpendicular entre as duas velocidades. Eu posso dizer que a resultante ao quadrado é a do y ao quadrado mais o x ao quadrado. E substituindo os valores que eu tenho, do y igual a 8 metros por segundo e em x 6 metros por segundo. Fazendo a minha matemática em relação ao teorema de Pitágoras, chegaremos que a velocidade resultante ao quadrado é igual a, né, ó, tá vendo? Exatamente a 10 metros por segundo, tá? Só retira esse quadrado aqui, ó. Perfeito? Bom, e agora a letra C vem fortalecer a letra B. Exatamente, gente, olha só. Na letra C ele fala: o ângulo que o vetor velocidade forma com a vertical 0,2 segundos antes de atingir o solo. Como a gente sabe que o objeto leva 0,8 para chegar ao solo, quer dizer que 0,2 antes de atingir o solo, eu posso pensar assim, ó. A minha esfera está aqui, quando ela for colidir com o solo, né, ó, ela vai ter 6 metros por segundo, mas o exercício quer saber 0,2 segundos antes, não é? Então, mais uma vez, se eu encontrar esse valor de velocidade, eu posso encontrar o ângulo, né, ó, que ele me perguntou, o ângulo que o vetor velocidade forma com a vertical. O vetor velocidade está em marrom e o ângulo com a vertical está em azul. Eu vou descobrir esse número aqui, lembrando que o tempo agora de queda vale 0,6, tá vendo? 0,2 segundos antes de atingir o solo. Então eu posso dizer que esta velocidade aqui em y vai ser, tá vendo? V0 mais AT. E agora eu estou usando 0,6 segundos, tá vendo, gente? Portanto, eu posso dizer que 0,2 segundos antes dessa esfera atingir o solo, eu posso dizer que a velocidade em y vale 6 metros por segundo e que a velocidade em x permanece sempre constante, igual também a 6 metros por segundo. Então agora ele quer o ângulo, eu posso dizer que a tangente deste ângulo é o meu cateto oposto, que é esta medida de 6 metros por segundo, pelo meu cateto adjacente, que vale 6 metros por segundo. Eu encontro então que a tangente vale 1, e a tangente no primeiro quadrante, que corresponde a 1, ela será igual a 45 graus. Esse exercício ele é bem completo, pois ele está treinando e fortalecendo em vocês a ideia de movimento uniforme, tá vendo? Também está treinando a ideia da calcular a altura, né, o tempo de queda, e também aplicou em você calcular a velocidade em um certo instante na queda. Tudo bem, gente? Lembrando que o lançamento horizontal corresponde à metade do movimento do lançamento oblíquo. Tudo bem, gente? A partir de agora, o exercício começa a ficar cada vez mais bacana. Acompanhe comigo, gente. Olha só. O exercício número 4, ele vai fazer o seguinte. Ele vai lançar um objeto, né, com uma inclinação de 30 graus em relação à horizontal. Esse objeto vai subir e ele vai cair atingindo esse ponto P, que está a 20 metros do ponto de lançamento em relação à vertical. Só que ele está a uma distância na horizontal de 100 raiz de 3 metros. E olha o que o exercício me pede. O canhão da figura dispara um projétil com velocidade inicial V0, que ele não me falou, atingindo um alvo estacionário situado no ponto P. Desprezando a influência do ar e as dimensões do canhão, determine o tempo que o projétil leva para atingir o alvo.
E na letra B, o valor da velocidade inicial V0. Gente, vamos entender o movimento que vai acontecer aqui? Acompanha comigo, ó. Você vai lançar um objeto, ele vai subir, ele vai subir, ele vai subir, ele vai atingir a altura máxima e a partir de agora ele começa a cair. No movimento de queda, ele vai começar a cair até pimba acertar o ponto P. Tudo bem? E ele quer saber quanto tempo esse objeto leva, né, ó, fica, né, no ar. Ô, gente, lembra no lançamento oblíquo, nós temos que decompor os valores de velocidade, não é? O V0x e o V0y. O V0x é V0 cosseno e o V0y é V0 seno. Lembra disso? Mas vamos lá. Bom, gente, primeiro eu vou pensar o seguinte. Em x, a minha velocidade é V0x, tá vendo? V0 cosseno. E eu tenho a distância que ela percorre. Então, olha que bacana, ó. Qual é a velocidade em x? V0 cosseno, tá vendo? Este é o V0x. Isso é igual a ΔS, que ele percorre em x, sem a raiz de 3, vezes o tempo. Tá, vamos continuar. Velocidade inicial. O cosseno de 30 é raiz de 3 por 2. E eu vou só reescrever esse termo. De modo que eu possa provar para você que eu posso cancelar esse raiz de 3 de ambos os lados. E eu vou pegar esse tempo e vou jogar para cima, isolando, olha só. Tá vendo que bacana? E isso ficou igual a 100. Então, uma informação muito útil eu posso retirar daqui, que velocidade inicial vezes o tempo vai ser igual a 200. Tá? Essa informação é muito importante para a gente poder continuar a resolver o exercício. Mas lembrando que a gente não tem nem a velocidade inicial e nem o tempo. Então vamos lá. Primeiro agora eu vou pensar em y, mas ó, ela vai sobe, para, cai e atinge esse ponto. Então eu posso dizer que em y, tudo bem? Essa esfera percorreu apenas 20 metros, pois esse momento que ela subiu e caiu não me interessa mais. Então da posição de início até a posição de chegada na vertical, ela percorreu apenas 20 metros. Então, eu vou dizer isso aqui. Ó. O ΔS vale 20. A velocidade inicial em y é V0 seno vezes o tempo. E eu vou substituir agora esse termo aqui, ó, ficando menos gravidade t quadrado por 2. O negativo é porque ela vai subir. Ela partiu da posição embaixo e vai chegar num ponto mais acima. Então ela está subindo, indo contra a gravidade. Por isso do meu negativo. Agora me acompanha, olha que legal, gente. O seno de 30 é meio, que eu coloquei aqui. Tudo bem, ó? Beleza? Perfeito. E olha só que bacana. Essa aceleração eu cortei. De modo que eu posso encontrar isso daqui, olha só. Ó, por que que eu cheguei aqui? Ó? Deixa eu só retornar um pouquinho. Não sei se você entendeu muito bem essa passagem que eu fiz. Me acompanhe novamente. Olha, a hora que eu fiz isso, eu coloquei este V0, ó, V0 vezes o tempo, V0 vezes o tempo é igual a 200. Olha aqui, ó, V0 vezes o tempo vale 200. Então, ó, V0 vezes tempo vezes o seno. Tudo bem? Não sei se você acompanhou comigo. Mas vamos lá agora. 200 vezes meio dá 100. Eu jogo o 100 negativo, ficando menos 80 menos 5t quadrado. Cancelo o negativo, de modo que eu posso dizer que este tempo ao quadrado será igual a 16. Retirando então que o tempo total do lançamento desde o início até o final equivale a 4 segundos. E agora ele pediu o valor da velocidade inicial, minha gente. Ô pessoal, se você tem que V0 vezes o tempo é 200 e o tempo que ele fica em voo vale 4, eu posso pegar essa expressão aqui e jogar o tempo igual a 4. Ó. Tá vendo? Se eu jogar o tempo igual a 4, eu encontro o valor da velocidade inicial igual a 50 metros por segundo. Bem legal, né, gente?
você está percebendo que agora nós temos que decompor esta velocidade em x e em y. Não se esqueça a família une que nós estamos exercitando a ideia de lançamento oblíquo, tudo bem? E como eu falei no início desse vídeo, os exercícios vão começar a ficar cada vez mais complicados. Gente, olha que legal. Nesse exercício de número 5, é na verdade um lançamento de um tiro livre, né? Que acontece muito no basquete. O exercício me fala o seguinte. Na figura, um jogador faz um arremesso certeiro com velocidade inicial V0 de 5 raiz de 2 metros por segundo, sabendo que a bola fica 0,6 segundos no ar. Vocês perceberam que no exercício anterior ele me pediu o tempo que ela fica em voo, mas ele me deu distância. Agora ele me fez o contrário. Ele me deu o tempo de voo e quer saber a distância. Olha a letra B de bola, ó. Tá vendo? Mas na letra A ele fala o ângulo de arremesso, a distância horizontal D atingida e a altura máxima atingida pela bola em relação ao piso. Gente, vamos entender o desenho novamente. Esse atleta vai jogar essa bola vai subir, vai atingir o ponto de altura máxima em relação ao lançamento, ou em relação ao piso também. Ela começa a cair e, pimba, acertei, fiz a cesta. Essa bola, depois que cai na cesta, ela vai cair no chão, perfeito? Então, ela atingiu uma distância na horizontal D. Mas na minha vertical, ó, eu vou decompor essa velocidade ficando V0, tá vendo? Ó? V0 cosseno e na minha horizontal V0 seno. E aí, não se esqueça, essa bola atingiu uma altura máxima em relação ao ponto de lançamento, que eu chamei de H', mas em relação ao piso, a altura foi Hzão. Se eu achar o H', eu somo com 1,85 e eu tenho a minha altura total. Perfeito? Então vamos lá, gente. Eu vou usar todo esse espaço para resolver, então vamos lá. Primeiro eu posso dizer que em x eu tenho distância e velocidade, tudo bem? Eu vou calcular quanto tempo ela fica em voo. A distância, perfeito? É velocidade V0, V0 vezes, tá vendo? O tempo. Perfeito, gente? O tempo que ela fica em voo vale 0,6. Então, distância é V tempo, velocidade vezes o tempo. Se eu fizer essa conta, 5 vezes 0,6 dá 3. 3 raiz de 2 cosseno. Esse é o valor da distância atingida, que depende do ângulo. Vocês estão vendo? Só que agora, olha que bacana. Tá vendo? Eu posso dizer que em y, ó, eu vou aplicar agora a equação da posição na vertical. Essa é a posição final na minha vertical, essa é a posição inicial na vertical e essa é a velocidade inicial na vertical, que é todo esse número aqui. E agora, vamos lá, gente, ó, me acompanha, eu vou fazer bem devagar. Ó. A posição final eu coloquei como 305, por quê? Porque olha só, ó, você vai simplesmente jogar a bola e, tá vendo? Ó, ela vai atingir em relação ao piso uma altura final de 3,5. Então, a posição final da bola em relação ao piso vale 3 metros e 0,5. Agora, ela foi lançada inicialmente em relação ao piso de uma altura de 1,85. Então, posição inicial, posição final. A velocidade inicial V0 é V0 seno vezes o tempo, V0 seno vezes o tempo, e aqui eu vou usar menos, tá vendo? Gravidade tempo ao quadrado por 2. Isso não é difícil, é apenas questão de você se organizar, tudo bem? E com muita calma. Agora eu vou pegar esse 1,85 e jogar negativo para o outro lado, para começar a resolver essa expressão. Vai ficar assim, ó. 1,2. Este 5 eu multipliquei pelo 0,6, encontrei 3 raiz de 2 seno, menos esse termo inteiro
vai dar 1,8. Eu peço para você me acompanhar a resolução aqui em cima. Se você pegar esse 1,8 negativo e jogar positivo para o outro lado, você encontra 3. E aqui você tem 3 raiz de 2 seno, onde eu posso cancelar o meu 3. E agora ficou bem legal, né, gente? Eu encontro que o seno vale 1 sobre raiz de 2, passando raiz de 2 dividindo. Como eu posso racionalizar, a gente chega que o seno vai ser raiz de 2 por 2. E no primeiro quadrante, a gente sabe que esse ângulo corresponde a 45 graus. Tudo bem? Então tome muito cuidado, tá, gente? Eu apenas estou trabalhando com os dados que o exercício me forneceu. Na letra B, ele quer a distância, mas agora você já encontrou o ângulo. Então eu posso substituir o cosseno deste ângulo encontrando D. Então vamos lá, gente? Eu vou pegar esta expressão de cima, esta de cima, para ficar mais fácil mostrar a matemática, e vou substituir aqui então, ó, D é igual a 5 raiz de 2, 5 raiz de 2. Cosseno de 45, raiz de 2 por 2, vezes 0,6. Está vendo a conta que eu estou fazendo? E agora eu posso cancelar, né, ó, esse termo, sobrando então 3 vezes 0,6. E a gente encontra 3 metros. Essa distância total vale 3 metros na horizontal. E na letra C, ele pergunta a altura máxima atingida pela bola em relação ao piso. Ele quer o Hzão aqui, ó, em rosa. Então vamos lá, gente. Eu vou calcular esse carinha aqui, tudo bem? Ó? Depois eu somo com 1,85. Então eu vou calcular a altura máxima e quando eu escrevo isso, olha que bacana, significa que lá no ponto alto da trajetória, a velocidade vale 0 em y. Então eu posso aplicar Torricelli, onde a velocidade inicial é esse cara e a velocidade final é esse cara aqui. Vamos lá, gente? Ó, vou aplicar Torricelli e olha como fica. Velocidade final em y ao quadrado é igual a inicial ao quadrado, tá vendo? Menos, porque a gravidade é negativa, né? Porque ele está subindo, 2 vezes a ΔS. Se eu substituir os valores, 0, tá vendo? V0, 5 raiz de 2 seno de 45, me acompanhe. Tudo isso ao quadrado, menos 20 a galinha. Se eu isolar esse 20 a galinha jogando positivamente para o outro lado e resolver toda essa ideia quadrática, a gente encontra 25. Então, basta você calcular que essa altura vai ser 1,25 m. Mas lembrando todo mundo que o a galinha é esta medida e o exercício me pediu o Hzão. Então eu preciso somar com 1,85 m, encontrando 3,10 metros e a gente finaliza esse exercício. Vocês viram como esse exercício é denso, tem muita informação. E essas informações são excelentes que o Material Poliedro prepara para vocês, vestibulandos e vestibulandas da nossa família Uni. Beleza, galera? Eu não vou parar para dizer o quanto que eu estou com saudade de vocês, tá? Porque ela tá enorme, enorme, enorme. Vamos continuar, gente. Força aí para vocês, vamos lá. O exercício de número 6 é um exercício bem bacana. Não é tão complicado assim, mas também não é simples. Acompanhe comigo, depois eu leio o exercício. Nós temos um rapaz aqui em cima que ele vai jogar um objeto para frente, horizontalmente. Nisso, nós temos um barco de 6 metros que se aproxima dessa ponte. Esta ponte tem 20 metros de altura, perfeito, e você tem esse barco onde a parte da frente do barco está a 30 metros da ponte, e a parte de trás do barco está a 6 metros dessa ponte. A velocidade do barco vale 4 metros por segundo. E agora olha o que o exercício fala. Do alto de uma ponte de 20 metros de altura, um jovem deseja lançar horizontalmente uma bola de modo que ela caia dentro de um barco, tudo bem? De 6 metros de comprimento, independentemente se ela cai no começo, no meio ou no fim do barco. Ele quer que o objeto caia dentro do barco. E este barco se move com uma velocidade de 4 metros por segundo, sempre constante.
conforme indicado na figura. Determine o intervalo de velocidades com que a bola pode ser lançada. Então ele quer saber o maior valor de velocidade e também o menor valor de velocidade para você atingir a embarcação. Bem, gente, vamos começar primeiro a realizar o movimento, né? Em X e também em Y. Primeiro, eu quero saber quanto tempo essa bola leva para atingir, né, o leito aqui, perfeito? E esse tempo é o tempo de queda. Então, para melhorar, eu montei um desenho mais tranquilo para vocês. Tudo bem, família? Olha só. O objeto foi lançado aqui em B, de uma altura de 20 metros, e nisso um objeto P se aproxima dele. Então, olha o que eu vou dizer. Ó. O objeto estava aqui, ele foi lançado, enquanto isso o barco está em movimento. Tá vendo? Ele jogou, ele começa a cair, enquanto isso o barco está em movimento. Ele começa a cair, enquanto isso o barco se move, até o momento em que esse objeto vai cair na embarcação. Tudo bem? É essa a ideia que você precisa construir na sua cabeça. Porque a partir de agora, olha só, eu vou usar esses 3 espaços. Primeiro eu vou calcular o tempo de queda, o tempo que o objeto leva em queda livre para chegar até o leito. Posição final, inicial, V0t mais AT quadrado por 2. A altura final, tá vendo? É o ΔS, né? Esse cara aqui é o ΔS, que eu coloquei como 20. A velocidade de queda é igual a 0 e a aceleração é igual à gravidade local. Então a gente tem 20 igual a 5t quadrado, encontrando um tempo de raiz de 4. Então eu pude retirar, simplesmente com os dados do exercício, que esse objeto leva 2 segundos apenas para atingir o solo. O leito aqui, perfeito? Só que enquanto essa bola está caindo, ela está em movimento horizontal, você está vendo? Até atingir esse barco. Então olha o que eu vou dizer, gente. Me acompanha aqui, ó. Em X, ó, esta bola vai percorrer uma distância em X, enquanto isso o barco também percorre uma medida em X. Lembrando que cada um está para um lado. A bola vai para a direita no sentido positivo e a embarcação vai para o lado esquerdo, para o sentido negativo. Tá vendo? Cuidado com esse detalhe muito importante para o seu êxito no exercício. Então eu vou dizer que na posição em X, quando ocorre o encontro, né, ó, a posição em X é a mesma. Então olha que bacana, gente. Eu vou dizer então que a posição da bola final é a posição inicial mais VT. Olha só. Eu vou dizer então que a bola partiu da posição 0 em X, tá vendo? Ela está aqui na posição 0 e ela começa a percorrer 1, 2, 3, 4, tá vendo? E ela vai começar a ir para frente. Então eu coloquei que ela parte do 0 com uma velocidade inicial vezes o tempo aqui, o tempo de encontro. E agora, olha que bacana. Esse ponto aqui é o ponto 0, tá vendo, gente? Ó, onde ela partiu, em X. E agora eu vou calcular o X do barco, porque ele partiu de uma certa posição x0, tá vendo? Com uma velocidade de 4. Olha que bacana, ó. Vamos imaginar que a gente tem essa distância aqui, tudo bem? Ó? Uma distância total, desde onde o objeto partiu até onde ele chegou. E eu vou escrever essa equação em função da distância. Depois eu penso nessa distância. Então, olha só. Ele partiu de uma distância d, pois a distância da embarcação no início é o ponto P, né, uma distância d, e a embarcação está com 4. O negativo é porque a embarcação está indo para a esquerda. Gente, vamos igualar essas duas expressões que eu escrevi aqui? Olha que bacana, ó. VT, que veio da primeira, e aqui você tem D menos 4T. Se eu resolver esse carinha aqui, olha que bacana, ó. O tempo de queda vale 2. Então, no lugar do tempo, eu coloco 2. No lugar do tempo, eu coloco 2. Tá vendo, gente? Ó, retirado na primeira parte do exercício. E eu cheguei numa matemática como essa, ó. 2V, D menos 8. E eu apenas vou fazer o seguinte. Eu vou isolar o V. Tudo bem? Pegando esse 2 e jogando para baixo. Então, eu tenho essa expressão aqui. Tá vendo, gente? Ó, eu tenho essa expressão aqui. Mas tem um detalhe. O exercício falou que ele quer que caia dentro, você quer acertar a embarcação, tem que cair dentro do barco. Então olha o que eu vou pensar, ó. Para cair dentro do barco, essa distância D, vamos pensar, ó,
Para ele cair na proa, na parte da frente, você concorda comigo que esse objeto tem que percorrer 30 metros para cair aqui no ponto, na parte inicial do barco? Mas para ele cair lá no final do barco, ele tem que percorrer 36, tá vendo? Ó? 36. Então, fazendo uma distância igual a 30 e uma distância igual a 36, eu tenho a distância limite para essa bola, né, para esse objeto cair dentro da embarcação. Então vamos lá, ó. Na letra D eu vou substituir o 30. Ó. 30 menos 8 por 2, que a gente encontra como 11 metros por segundo, e vou substituir o 36, ficando aí simplesmente 14 metros por segundo. Então a resposta que o exercício quer é exatamente isso, que é a velocidade com que você tem que jogar uma bola para que ela consiga cair dentro da embarcação, de acordo com os dados do exercício, tem que ser um valor entre 11 e 14 metros por segundo. Pode ser maior ou igual a 11 metros por segundo ou menor ou igual a 14 metros por segundo. Um exercício bacana, legal, criativo e muito legal para uma segunda fase, principalmente de uma FUVEST ou de uma Unicamp. Tudo bem, gente? E eu vou resolver mais um exercício com vocês, bem bacana aí, perfeito? Então vamos lá, gente boa. Nesse daqui, para a gente finalizar esse vídeo, ele fala o seguinte: do ponto P, situado a 100 metros, olha o ponto P aqui, situado a 100 metros acima do solo, lança-se horizontalmente uma partícula com uma velocidade v, a qual eu não sei o seu valor. No mesmo instante, uma outra partícula é lançada verticalmente para cima de um ponto Q, ela está aqui, com uma velocidade que ele chamou de u, e sabendo que as partículas se encontram no ponto M 4 segundos após o lançamento. Determine o valor da velocidade v, da velocidade u e da altura m. Gente, lembra do movimento x, movimento de subida, movimento de queda, e vamos lá, olha só. Então eu vou dizer o quê? Que eles vão se encontrar, não vão? Só que a hora que eles se encontrarem, olha só, a posição em x tem que ser a mesma e a posição em y tem que ser a mesma, tá vendo? Esse objeto vai percorrer uma distância, vai encontrar aqui. Esse cara, tá vendo? Pum, vai ser o encontro. Então, quando você fala encontro, a posição em x é igual e a posição em y é igual. E esse encontro acontece 4 segundos após o lançamento de ambas as esferas. Então, eu vou dizer, ó, na posição x do encontro, olha que bacana, gente. O que eu vou dizer? Então, em x é velocidade vezes o tempo, e você percebe que essa esfera percorre uma distância horizontal de 60 metros. Então, velocidade vezes o tempo é igual à minha distância, tá vendo? Δs e Δt. E se eu jogar o tempo de 4 segundos, eu digo que essa esfera percorreu uma distância de 60 metros na horizontal, levando 4 segundos para isso. Como a velocidade é sempre constante na horizontal, a gente encontra 15 metros por segundo. Já na letra B, ele quer o modo da velocidade u. Agora eu vou pensar na vertical. Lembrando que essa esfera leva 4 segundos para atingir o ponto M. Então, olha que bacana. Em y, no ponto P, eu vou dizer que ela partiu de uma velocidade inicial, tá vendo aqui, ó, tudo bem? E menos 10t quadrado. Agora, olha só que bacana. Por que eu coloquei negativo? Porque ela está indo contra a gravidade. E aqui eu coloquei, ó, tá vendo? Ó, Vt, tá vendo? Ó, Vt menos 10t quadrado por 2, porque essa esfera está subindo. Então, esse cara aqui, ó, Vt menos gt quadrado por 2 é do ponto Q. E esse aqui é em relação ao ponto P. Gente, se a gente fizer essa conta, substituindo o tempo de 4 segundos em cada valor de t aqui, ó, tá vendo? Eu posso cancelar esse termo e eu posso cancelar esse termo. Então, eu posso dizer, olha que bacana, que 100 é igual a 4u. Eu chego então que u vale 25 metros por segundo. Tudo bem? O exercício foi rápido na sua letra A e na letra B. Só que agora, para a letra C, ele pede a altura do ponto M. Ô, gente, você tem a expressão aqui, tá vendo? No ponto ó, 100, que ele vai percorrer uma distância de 100, tá vendo?
menos 10t² por 2. E agora, olha que bacana, é eu jogar o tempo igual a 4. 10 por 2 vale 5, t eu coloquei 4. Se você encontrar, você vai ver que o ponto M é igual a 20 metros. Gente, esse exercício que a gente finaliza esse nosso vídeo de hoje, simplesmente ele vem trazer o encontro entre posições verticais em Y e posição horizontal em X. Tudo bem, gente? Eu vou parar por aqui, para não estender muito o meu tempo, pois essa nossa videoaula já passou de 35 minutos. Eu deixo aqui meu abraço, o meu carinho gigante e a saudade de todos vocês. Parabenizo vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo, pois não é nada fácil, pela força, tá? E o que vocês precisarem, nós da família Uni estaremos para vocês aqui. Força, e daqui a pouco, caso tenha alguma dúvida, eu espero vocês numa sala do Zoom aí às 4 horas. Tudo bem, gente? Uma ótima quinta-feira, que seu dia seja maravilhoso. Um beijo do Jaú, fica com Deus e até a próxima, gente. Tchau!